Quando saiu Naruto Ultimate Ninja Storm 3, ele conseguiu elevar aquilo que a CyberConnect tinha entregado de qualidade, quando nos referimos ao modo história, e ficou a cargo de Naruto Storm 4 superá-lo. Mas e aí, Naruto Ultimate Ninja Storm 4 conseguiu superar o seu antecessor? Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo nós iremos ver se Naruto Ultimate Ninja Storm 4 foi o brabo dos brabos mesmo. Naruto Storm 4 foi desenvolvido pela CyberConnect e publicado pela Bandai em fevereiro de 2016 para Xbox, PlayStation e PC, e mais tarde chegou para o Switch. A história do jogo segue direto após o final de Naruto Storm 3, começo da luta contra o Tobi até o clímax da batalha final de Naruto versus o Sasuke. E sim, na época que o jogo lançou, ele finalizou a história primeiro do que o anime, porque o mangá já tinha acabado, ó, já faz tempo. Sabe como é, né? Muito filha. O jogo também recebeu uma DLC intitulada de Road to Boruto. A DLC adapta o filme do Boruto e faz isso muito bem. A jogabilidade teve suas melhorias, agora foi introduzido um sistema de troca de personagens, que funciona muito bem durante a gameplay. Tem uma dinâmica totalmente diferente para o jogo, mas aí mora um problema, porque ambos os personagens dividem a mesma barra de vida, o que é algo muito ruim, porque não faz muito sentido, né? E assim, eles mantiveram o dinamismo das batalhas. Sei lá, eu não entendo isso daí. Os caras fazem um grande acerto e em seguida faz uma grande cagada, velho. Nossa senhora, eu não entendo isso daí. Eu não entendo, meu. Agora as transformações gigantes do jogo estão bem mais rápidas e dinâmicas se comparado aos outros jogos. O sistema de tipo de jogabilidade que apareceu lá no Storm Revolution foi retirado, o que eu acho uma baita sacanagem, porque era um sistema que eu queria ver a evolução dele, porque ele foi muito bem desenvolvido. Ele funcionava bem, cara. Quando se fala em termos de jogabilidade, o Storm Evolution pra mim é um dos meus favoritos por conta dessa escolha que você pode fazer entre os tipos de jogabilidade do jogo. Eu acho uma sacanagem demais eles não terem aprimorado esse sistema e ter trazido para o jogo. Além disso, o jogo recebeu outras correções e pequenos ajustes em alguns personagens, como é de padrão, e também tivemos a volta dos combates em paredes, mas só em 2 fases. Eu não sei, eu não entendo, cara. Eu de verdade, eu não entendo isso daí. Só tem lá na luta do Kakashi e do Obito, e na luta do Naruto versus o Sasuke. Por que não deixou padrão, velho? Em todos os cenários, nem no multiplayer isso daí funciona, o que é uma pena. E eu não entendo isso, a cada jogo novo eles tiram coisas da gameplay, e eu não entendo isso em jogo de anime. A cada jogo novo, ao invés de melhorar, deixar mais parrudo, a impressão que dá é que eles diminuem os recursos do jogo, retiram muitas coisas pra, sei lá, não dar trabalho na hora de fazer, e vai deixando o jogo cada vez mais pelado. Bizarro. E outra coisa, né? Fazer as coisas ainda pela metade, oh, pelo amor de Deus, haja coração nisso daí, hein, velho. Naruto Storm 4 ficou ainda mais bonito. Agora, graças a uma geração nova, o jogo está mais polido, além de ter um sistema de efeitos e iluminações diferenciados e a adição de partículas na tela. Isso deu uma bela caprichada no jogo que já é bonito, e eu sei que muita gente reclama da franquia por não ter um salto gráfico absurdo, mas isso acontece porque o jogo tem uma excelente direção de arte e ele consegue trabalhar muito bem. Se você ver desde o Storm 1, você vai ver que é um jogo que não envelheceu nada no quesito a gráfico. Sério, são jogos muito bonitos até os dias de hoje. E eu gosto muito do tom que a CyberConnect conseguiu chegar com o character design e o estilo gráfico usado na franquia. Eles acertaram demais e isso sustentou a franquia por muitos anos. As cutscenes também estão mais bonitas e ainda mais cinematográficas. E quero fazer um adendo para as imagens do menu. Cara, é uma imagem mais bonita do que a outra, sério. Muito bem feita, e eu não sei se esse jogo ganhou um artbook, eu não sei se na edição de colecionador dele vinha algum livro com essas artes aí, porque realmente eles capricharam nisso daí.
Fora que agora temos uma boa gama de personagens, que é algo a se esperar de uma sequência, ainda mais de um jogo de anime. E esses jogos de anime, quando são franquias, são bem mais fáceis de você aumentar a quantidade de personagens, pois a maioria dos personagens estão praticamente prontos. Eles só precisam fazer ajustes finos e adaptar ao novo jogo. Aquela coisa, você vai reutilizar grande parte do elenco, tá tudo ali pronto, então é bem mais fácil. E claro, né, que essa informação é tirada das vozes da minha cabeça, porque eu não sinto tanta diferença de um jogo pro outro. Muda algumas coisinhas aqui, outras ali, mas são melhorias simples. Então eu não acho que deve ser muito complexo para eles adaptarem isso daí para os personagens que já estão com seus movesets prontos, tudo prontinho ali, é só fazer aqueles pequenos ajustes na jogabilidade. E esse jogo tem uma das coisas mais interessantes que a franquia poderia trazer, que é a sua dublagem. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 veio totalmente localizado em português brasileiro, o que é um ponto muito bom para os jogos de anime. E sempre vou bater nessa tecla de novo, dublagem é fundamental nos joguinhos eletrônicos. A imersão que você vai ter jogando um jogo dublado é bem melhor mesmo. Você consegue usufruir melhor do jogo, a não ser que também você tenha um segundo ou terceiro idioma, e aí você também vai conseguir aproveitar do mesmo jeito. Mas a nossa dublagem é muito boa. Eu lembro que na época que o jogo foi lançado, ele teve uma baita ação de marketing por parte da Bandai, inclusive, né, relacionado à dublagem, o que foi algo bem supimpeira. Eu também lembro que na sua época ia lançar o filme do The Last também, tinha lançado no cinema, era mais ou menos na mesma época aí. Na época que foi lançado o jogo, muitas pessoas reclamaram da dublagem do jogo. Pela voz do Naruto, pelas vozes dos personagens que não combinavam, falavam que a dublagem era ruim, e isso é culpa da distribuição do anime. Ficou bons anos sem ser distribuído aqui e não tinha ganhado dublagem, o que dificultava a associação das pessoas com as vozes dos personagens, principalmente a voz do Naruto, porque a galera já acompanhava legendado e já estava acostumado com as vozes, então causa essa certa estranheza. Mas a dublagem não é ruim. Mas o que me entristeceu foi muitas pessoas, principalmente criadores de conteúdo na época, gravando o jogo legendado. É um baita balde de água fria, né? Principalmente pra Bandai, que trouxe a dublagem com o maior carinho do mundo pra galera que é fã, e a recepção ter tido esse balde de água fria foi complicado. Inclusive, depois de Naruto Storm 4, não teve mais nenhum jogo de anime dublado. A gente só foi receber dublagem bem recentemente o Naruto Storm Connections. Então Dragon Ball, que é uma franquia muito grande e importante para Bandai, não teve dublagem também. E se a gente levar em comparação, o jogo do Cavaleiros Zodíacos, A Alma dos Soldados, foi lançado basicamente na mesma época. E ele teve uma recepção muito boa, então eu não acho que foi por conta disso que a Bandai deixou de dublar os jogos. Eu acho que foi realmente Vai vender se eu não dublar? Então, né? O que é uma pena, que deveria vir dublado. Apesar do título ter ganho dublagem, ele possui sim seus problemas. Muitos personagens foram trocados, mas as vozes e a atuação não ficaram ruins. Mas esse negócio de troca quando ocorre na dublagem é sempre chato. E isso o público caiu matando, e com razão também, né? Porque muitas pessoas estavam acostumadas com aqueles dubladores específicos nos personagens e muitos foram trocados. E principalmente o Kakashi, nas duas dublagens, cara. É uma baita perda. Apesar de eu preferir a voz do Kakashi no Storm 4 do que do Storm Connections. Do Storm 4 combinou muito mais com o personagem. Mas um dos principais problemas que eu vejo na dublagem de Naruto Storm 4 é um problema grande com a mixagem. Em muitos momentos, o áudio está fora de sincronia com o personagem, e isso nas cutscenes pré-renderizadas. Mas vamos levar também em conta que o ano era 2016 e a dublagem de jogos estavam engatinhando. E a gente tem que levar em consideração que na dublagem, principalmente de jogos, não tem imagem para associar a cena e tudo mais. Então é mais uma questão de direção. E aí eu acho que mora algum dos problemas da dublagem de Naruto Storm 4. Em certas cutscenes, a entonação usada pelos dubladores não se condizia com a cena. Aí causa aquela perda de emoção
na entonação da voz, mas eu acho que isso daí é mais uma questão de direção mesmo. E se a gente pegar em consideração o mercado de dublagem de games, naquele tempo para agora mudou muita coisa, tá muito melhor. E dessa vez no jogo não temos a vila para explorar, como foi nos seus antecessores sequenciais. A história em sua maioria possui slides e cenas pré-renderizadas, os malditos slides, velho, nossa senhora. Não dá, velho. Porque jogo de anime tem que ter slide, velho. Não tô... nem vou dissertar sobre isso. Vocês já sabem a minha opinião. E aí vamos selecionando cada capítulo do jogo. Se analisarmos bem, eu não vejo uma forma de colocar exploração, pois o jogo se passa no mesmo cenário. Mas com um trabalho bem feito, de direção, acho que daria pra fazer algo mais casadinho, o que não foi o caso. E o que me irrita são os slides, como sempre, né? Tem uma conversa aí que a CyberConnect até estava animando cutscenes, mas por conta do prazo apertado, teve que parar. E existem cenas animadas que não foram para a versão final do jogo. E acharam essas cenas aí nos arquivos do jogo e alguns perfis aí postaram no YouTube. Realmente o jogo teria mais cutscenes e seria bem melhor do que ele é. E também ele tem essa perca de ritmo, o fato de você ter que ficar selecionando cada capítulo quebra a sua imersividade. Não é igual o Storm 3, por exemplo, que a história é constante sem interrupções. E também não é igual o Generations, que apesar de ser slide, ele é constante, alternando gameplay e cutscene automaticamente. Eu acho que daria pra fazer algo bem mais caprichado aí, mas faltou um pouquinho mais de tempo pros caras produzirem. Era pra sair um baita de um jogo legal. Em relação à interface, tivemos alterações na barra de vida, uma modernizada mais homogênea, ficou muito boa, mais clean e minimalista. Os menus de seleção continuam bacanas e é muito legal a interação que o Naruto tem nos menus, né? Sempre uma animação diferente em todos os jogos da franquia e isso se manteve aqui. Fora isso, o restante está tudo padrão. Mas ainda falando de interface, algo que me incomodou muito foi o layout dos botões que foram usados nos Quick Time Events nesse jogo. Cara, quem teve essa ideia, velho? Ficou horrível. Que negócio zoado, eu não sei, talvez foi só eu que se incomodou com isso. Se você se incomodou, comenta aí, vamos conversar sobre. Mas eu achei meio zoado. Em diversos momentos ali nas batalhas, que é aquela pegada mais cinematográfica, esses layouts novos dos botões, aqueles efeitos de quebrando vidro que eles colocaram, cara, mata totalmente as cenas. Cagada demais. E eu nem sei ainda se fizeram um molde alterando esses botões, porque, nossa, ficaram horríveis. Poderiam deixar no padrão que era no Storm 3 e no Storm 2, pô. Ficaria muito melhor. É simples e funciona. Eu não entendo isso daí, cara. Não dá, velho. A trilha sonora do jogo continua boa e os efeitos também. Nisso, Naruto Storm, a franquia tem uma boa consistência quando se trata de áudio. E também não tem muito o que inventar muita coisa, né? É só eles seguirem um padrão que sempre seguiram na franquia, que deram essa entonação muito boa, com várias trilhas sonoras muito bem feitas. A parte de áudio do jogo é excelente, eu gosto demais. Em relação à DLC, ela foi muito interessante. Eu gostei da forma que ela foi construída e o jogo principal poderia ter sido construído nos moldes dela, né? Eles ter colocado um pouquinho de exploração, você ir andando pelos cenários, ter essa interação da gameplay e ficou bem mais completo. Eu gostei, não é uma DLC tão longa, mas é divertida, ela atende muito bem a proposta dela, né? E foi dar aquela explorada ali no Borutão, novos personagens chegando e tudo mais, né? Aquela passagem de bastão da franquia. Mas foi a adaptação do filme e foi bem legal, eu gostei. Teve uma boss battle bacaninha aí. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 consegue entregar qualidade, mas conseguiria entregar muito mais. Vendo toda a franquia como um todo, ainda acho que Ultimate Ninja Storm 3 e 2 são os melhores da franquia. No quesito história e estrutura de jogo, o modo história é muito bem feito desses dois jogos e funcionam bem. E é muito legal que você percebe do Storm 2 pro Storm 3, apesar da exploração estar reduzida, eles têm uma certa evolução no modo história. Algo que no Storm 4 ele se assemelhou mais aos jogos intermediários de Naruto, que você vê slide. Mas o jogo ainda possui ótimas cutscenes e ótimas boss battles, mas dava pra ser muito
melhor. Realmente, o Naruto Storm 2 e 3 conseguiu entregar muito mais do que o Storm 4 no quesito modo história. E assim, a gente finaliza a nossa série de análises da franquia Ultimate Ninja Storm. E se você quiser dar uma bisoiada, eu vou deixar aqui minha playlist de análises, minha playlist de análise de Naruto Ultimate Ninja Storm também. Lá você vai ver desde o primeiro até o último, que foi o Connections. Falou!